Muito obrigado, pastor Wagner, pela sua apresentação. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui na igreja. Certo? É um misto de alegria e de tristeza. Assim é a própria vida. Estou feliz porque posso comunicar-me com muitos irmãos. Os irmãos aí de Santos que estão ligados agora nos ouvindo, muito obrigado pelo prestígio e pelo apoio que nos tem dado. Estou muito feliz por estar aqui nesta oportunidade, pelo privilégio de pregar nesta noite. E eu quero meditar com os irmãos, conversar com os irmãos, mas o desejo do meu coração, o mais sincero e transparente que eu sou, eu quero que esta mensagem tenha um grande impacto na sua vida. Eu não estou aqui cumprindo um formalismo de pregador. Eu venho aqui nesta noite com uma mensagem de Deus para o seu coração, para a sua vida. E aonde a minha palavra não chegar, Deus fará a complementação. Eu quero orar por você. Oremos. Ó Deus e Pai, abençoe os nossos queridos ouvintes, todos aqueles que estão à escuta desse programa, deste culto que nós celebramos ao Senhor. Que a Tua presença seja sentida, que eu seja um mero instrumento, que Teu Espírito faça a obra e haja uma resposta por parte daqueles que estão nos ouvindo. Unja os meus lábios, pois nesta segurança, nessa certeza, agradecidamente eu oro em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, 1 de Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Eu conversei com o pastor, dizendo a ele que haverá o desfecho final daquilo que ele programou, da temática do mês que diz que Jesus estaria conosco. Estou utilizando esse texto para uma conclusão dentro da proposta feita logo no início. Assim diz a palavra de Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Dê volta na sua página aí, logo a seguir, 2 de Timóteo, capítulo número 3. São 3 ou 4 páginas. Sigamos em 2 de Timóteo, capítulo 3. E diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade,
negando-lhe, entretanto, o poder. Foge, porém, destas coisas. Foge, porém, destes. Quero meditar com os queridos irmãos, amigos, meus ouvintes, e estou muito feliz porque tenho essa oportunidade. Eu quero meditar sobre esse tema nestes últimos tempos. Já orei para você, por você, para que eu não esteja aqui cumprindo um calendário, mas para que esta mensagem toque o seu coração. E eu começo esta minha prédica dizendo assim, que de um modo geral, nós aprendemos através da nossa visão. Nós aprendemos através do olfato. Nós aprendemos através do toque, do tato. Mas eu quero acrescentar mais uma forma de aprendizado. Nós aprendemos na pele. Nós aprendemos na pele. Dá um toque na sua mão aí. Isto. Aprendemos na pele. Estamos aprendendo na pele. Desde a criança até o adulto e o idoso. O que nós estamos vendo hoje? Estamos aprendendo na pele. O momento é altamente devastador, nebuloso. Coisas que até então os meus olhos não viram. E olha que eu tenho 74 anos. Eu não gostaria de ver o que eu estou vendo hoje. Na cidade de São Paulo e também no mundo. As coisas estão realmente tristes, assombrosas. Temos visto isto sendo refletido em todos os segmentos sociais. Reflexo direto em nossa economia. Reflexo direto na política de nosso país e na política do mundo. Temos visto isto sendo refletido na saúde. Parece-me que a última estatística deu que foram mais de 1.300 pessoas que morreram nas 24 horas. Se você está vivo, dá um culto a Deus. Eu costumo brincar com as pessoas assim: como é que o senhor está? Eu estou muito bem. Estou vivo. Estou cultuando a Deus porque Ele tem me preservado da morte. Nós vemos isso também refletido diretamente na educação. Hoje fala-se em uma educação híbrida. Tanto a virtual quanto a presencial, com as devidas restrições. E nós temos visto isto também refletindo diretamente na igreja. As igrejas, se me permitam esta expressão, foram pegas de calça curta. Como se diz? Este momento que vivemos não fora profetizado pelos gurus de plantão e nem pelos pseudos religiosos que gostam sempre de fazer profecias. Esse momento que vivemos não fora profetizado por nenhum deles. A única profecia que previa já todas estas coisas e esse momento que vivemos é a profecia que eu acabei de ler. 1 de Timóteo, capítulo 3 e 2 Timóteo, capítulo 4. Aí está a profecia desses dias que estamos vivendo hoje. O que para um cristão atento e de hotline com Deus não deve ser nenhuma novidade.
A única pessoa que tem palavra profética é Jesus. Mateus capítulo 24, palavra profética. Palavra profética são palavras que se cumprem. Não são previsões leviandas. E aqui está dizendo a profecia. O texto que nós lemos são profecias. E nos últimos dias, e nos últimos tempos, o Espírito afirma categoricamente que vão ocorrer essas coisas que estão ocorrendo hoje. E isto nós somos testemunhas. Nós conferimos isto pessoalmente. Os nossos lábios proferem essas verdades também. Está ocorrendo isto, a profecia está se cumprindo. E eu quero pensar com vocês, nesse tempo tão precioso que Deus está me dando, de falar com você, de orar com você, de transmitir um bálsamo de Deus para o seu coração, para a sua vida. Eu quero refletir com vocês sobre estes últimos tempos. Esses últimos tempos são esses tempos que nós estamos vivendo agora. O que vai acontecer, o que está acontecendo hoje? Primeiro, está havendo um desentendimento. Ninguém sabe o que está falando. Por mais graduado que seja, já seja palavra de políticos, já seja palavra da medicina, nós pensamos que as coisas são assim. Por exemplo, estar de máscara é o certo? Não sei. É errado? Não sei. Tenho dúvidas. Não sei. Nós realmente não sabemos. Veicula através das redes sociais a palavra de um professor, filósofo, Mário Sérgio Cortella, falando sobre esta temática, justamente o que eu estou falando para vocês agora. Ninguém sabe absolutamente nada. Nós não sabemos, só Deus tem esse poder de saber. Então, nesses últimos tempos haverá um desentendimento. Nesses últimos tempos haverá a segunda coisa, um apostatar da fé. Ora, se a igreja que era a detentor, que transmitia toda a confiabilidade para os seus fiéis, ela fora pega de surpresa, o alarme não tocou, não houve o toque de recolhimento, ninguém foi avisado, fomos pegos de surpresa. Pessoas que confiavam mais na igreja e até mesmo em seus líderes religiosos, hoje estão decepcionados. Porque aí não está a solução está no Senhor da igreja, está em Jesus. A igreja tem a sua razão de ser, ela tem uma finalidade, pois ela fora organizada, instituída por Jesus, e ademais é acompanhado de uma palavra profética. Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Hoje nós vivemos um ataque satânico, uma orquestração satânica mundial, que tenta derrubar tudo aquilo que é divino, sagrado e espiritual, tirar aquilo que é sagrado do próprio ser humano. Vivemos um tempo de apostasia. E diz o texto, muitos vão se apostatar, isto é, vai negar a sua fé. Terceira coisa
que está acontecendo nestes últimos tempos. Estou falando do presente, neste tempo, talvez fosse a melhor colocação. O que está acontecendo neste tempo? Está acontecendo um ódio generalizado contra o cristianismo e contra os cristãos. Nós no Brasil estamos sendo como que atacados de todos os lados. Há muito desejo de determinados segmentos políticos de fecharem as igrejas. Isso também é um cumprimento profético. As portas do inferno não prevalecerão. A igreja vai permanecer porque ela é de ordem divina. Se a igreja não fosse divina nem de Deus, os homens já teriam acabado com ela. Mas ela está aí. As portas vão se abrir. Está havendo um ódio declarado contra o cristianismo e os cristãos. Nesta semana, provavelmente você também já tenha visto ou ouviu de um assassinato. Um jovem namorado assassinou a sua namorada com a qual tinha um relacionamento adquirido através das redes sociais, um jogo chamado Gamer, que é um jogo próprio da pessoa, e eu creio que envolve até dinheiro. Foi suficiente 30 dias de relacionamentos. Este jovem premeditadamente foi e tirou a vida de uma linda jovem. E quando as autoridades o perguntaram e o pressionaram para saber qual a razão daquele crime, ele diz: eu odeio os cristãos. E ela tinha comprometimento com o cristianismo. Está havendo um ódio aos cristãos e ao cristianismo. Estamos no tempo de perseguição. Jesus, então, levanta a sua voz em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, e diz: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e quando disserem todo o mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque assim fizeram também com os profetas que vieram antes de vós. Palavra profética de Jesus. E respaldando essa palavra, temos lá em Eclesiastes capítulo 12, quando já, mesmo antes da era cristã, alguém escreveu: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Parece, meus irmãos, que estamos perdendo o gosto pela vida, o sabor da vida. Em cumprimento profético, quando Jesus diz que Satanás veio senão para matar e para destruir. É esta orquestração política diabólica que está existindo hoje no mundo inteiro. Então haverá um ódio ao cristianismo e também aos cristãos. Tenha acontecido um apostatar da fé, um desentendimento generalizado. A dúvida está na ordem do dia. Orquestração satânica já com a nossa Eva, em Gênesis, logo no início, quando Satanás pergunta a ela: mas é assim mesmo que Deus disse, se comeres desse fruto? Levantou a dúvida. Hoje não sabemos o que é certo e o que é errado. A verdade virou mentira, a mentira virou verdade. Há toda uma mistura, uma orquestração
Meus irmãos, é este o tempo quando nós temos que pedir a Deus o discernimento do Espírito. Precisamos discernir de onde vêm estas correntes, estas fontes que têm como objetividade destruir completamente o homem. Mas em quarto lugar, haverá uma desmistificação. Agora, a igreja que era tão romântica, as pessoas que colocavam tanta fé na igreja, no material, agora elas já não estão confiando tanto assim. Haverá uma desmistificação. A verdade, a salvação, não está no prédio, na suntuosidade, mas está na essência da própria vida, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, diríamos assim, este é o diagnóstico que nós estamos fazendo desses últimos tempos, que é esse tempo de hoje. Talvez você esteja dizendo, pastor, até aqui estou concordando com o senhor. Estou gostando. Eu concordo com o senhor. Você concorda? Isso. Eu estou vendo você daqui, na minha mente. Você está... Ok, concorda. Ok. Em face de tudo isso, agora então vem... o óbvio no ululante, o senhor não está dizendo nada, nós já sabemos de tudo isso, mas onde é que está a solução? Onde é que está a solução? Ou talvez você esteja perguntando, e daí? O que eu tenho que fazer agora? Quais são as medidas, ou prevenções, ou disposição, ou apresentação? O que eu tenho que fazer? Então você... Em face de tudo isto, a primeira coisa que você deve fazer, eu estou chamando aqui de um check-in espiritual. Você já não viajou de avião, tem que ir lá fazer o check-in e tal, ver se está tudo de acordo. Faz o check-in. Eu levantei 3 perguntas. A primeira pergunta que somente você sabe responder. A primeira pergunta é: você é mesmo convertido? Você realmente teve uma experiência de conversão, de transformação, de novo nascimento? Você nasceu de novo? Você é nova criatura? Ou esta preocupação sempre esteve na sua tela de juízo como interrogação? Eu me lembro que, às vezes, você pode ter feito a pergunta, será que eu sou salvo mesmo? São dúvidas. As dúvidas são até mesmo necessárias. A segunda pergunta: você ama Jesus? Se você, no primeiro check-in, eu assino, sou convertido. Segundo, você ama Jesus? Mas você ama Jesus como Ele deve ser amado? De todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Você ama Jesus em profundidade, Ele faz sentido para você. Você não pode estar sem Cristo, sem Jesus. Você o ama profundamente, reflexivamente, espiritualmente, em todos os sentidos? Essa é a segunda pergunta do check-in espiritual. Se você disser assim, então agora vamos apertar um pouquinho mais. A terceira pergunta é: você está disposto a seguir com Jesus? Você está disposto a seguir com Jesus? Nos 2 primeiros testes você passou. Agora no terceiro, está disposto a seguir a Jesus?
Lembram-se o episódio ocorrido na vida de Jesus com seus discípulos, narrado em João capítulo 6, quando em dado momento a multidão chegando perto de Jesus e quando Jesus proferiu um sermão que o pessoal não gostou muito lá, dura esse discurso, quem pode suportar? E houve uma debandada generalizada. O que você vai fazer agora? Vai debandar? Vai apostatar da fé? Vai sair da igreja? Foi nesse exato momento, quando levanta um discípulo de Jesus, por nome Pedro, e diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Somente Tu tens palavras de vida eterna. E nós temos visto e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Precisamos de experiências diárias. Somos confrontados no dia a dia. Esta é a orquestração satânica que vivemos hoje. Então você tem que fazer, em primeiro lugar, o seu check-in espiritual. E uma outra coisa que você deve fazer, nós devemos fazer, que a nossa fé jamais seja negociada. Por mais valor que alguém possa dar a ela para que você negue a Jesus, para que facilitem as coisas, para que criem atalhos mais fáceis. Esta é a tática satânica, facilitar as coisas. Não negocie a sua fé. O apóstolo Paulo declarou assim, ele diz: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você pode dizer isso também? Você sabe em quem tem crido? Você tem experiência? Você tem know-how espiritual? Você tem musculatura espiritual para enfrentar estes embates que estamos vivendo hoje? A vitória está garantida. Não negocie a sua fé, de forma alguma. Jó, personagem do Velho Testamento, experiente com sofrimentos e perdas irreparáveis. Quando, em um dia de confraternização familiar, eu entendo que num verdadeiro culto, porque Jó adorava a Deus. Jó era um intercessor. E naquele momento da comunhão, o inimigo aparece do nada, um convidado que chegou sem ser convidado. E a proposta foi assim: Deus falando com Satanás, tem de visto meu servo? Sim, eu tenho, o cara é ricaço aí, tem tudo. Nossa, melhor que do Oriente aqui, o cara é o bambambam. Está por cima, mas o senhor sabe de uma coisa? Toca nos seus bens, e ele vai negar o Senhor. E houve a permissibilidade de Deus. Toque, só não toque na sua alma. A alma é propriedade inalienável de Deus, só a Ele pertence. E a sua alma está na alça de mira de Satanás. E tocou. E houve perdas irreparáveis da sua família, de todos os seus bens. E de um momento, quando mais ele precisava de apoio, ele foi aviltado. Eu diria, foi humilhado pela sua própria esposa, quando disse: amaldiçoa o seu Deus e morra.
amaldiçoa o seu Deus. É esta a hora que vivemos. Satanás está dizendo: amaldiçoa o seu cristianismo, amaldiçoa o seu Jesus Salvador. Põe um ponto final nisso que não está te levando a nada. A ceifa do coronavírus está sendo muito produtiva. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a minha palavra para você é esta: não negocie a sua fé. Observe aqueles que passaram por tribulações as mais variadas possíveis. Mas há uma outra expressão que a palavra de Deus nos dá, vem através do apóstolo Paulo, certo? Quando ele diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que fortalece é Jesus. E nesses momentos sangrentos, nesses momentos luzidios, nesses momentos de vazio completo, nós recebemos a presença de Jesus. Eu não sei você, eu estou externando sentimentos de um filho de Deus, falando da minha pessoa. Cada um tem uma sua experiência, e eu respeito cada um de vocês. O que passa comigo, necessariamente, você não terá que passar. Deus fala de outras formas para você. Mas até aqui Deus não tem deixado faltar nada. Absolutamente nada. Ainda que Satanás tenha tocado em nossos bens materiais e tenha nos roubado, a nossa fé é inegociável. Nós cremos em Deus. Eu e minha esposa temos feito essa declaração. Muito bem. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Agora então, pastor, vem a complementação da sua temática. Quando Jesus disse: eis que eu estou convosco. Foi a temática. E agora você anunciou que vai ser feito o desfecho, o encerramento da temática. Agora então vem as palavras de Jesus como conforto e consolo para o nosso coração. O nosso Salvador, ele disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Há várias traduções, até o fim do mundo, até eternamente, etc. O Senhor está conosco. Você sente a presença de Jesus na sua vida? Está sentindo agora? Você está sentindo um pulsar do seu coração? A exemplo daqueles caminhantes de Emaús, quando naquela fatídica madrugada tiveram alguém que os acompanhava e ele era apenas um forasteiro. E esse é o grande problema. Às vezes Jesus está ao nosso lado e ele é um forasteiro. Às vezes nas agruras da vida, quando o mar agitado estava naquela madrugada e Jesus apareceu caminhando sobre as águas, fora divisado apenas um fantasma. Fantasma, forasteiro. Jesus disse: estou convosco todos os dias. Nós o sentimos a cada momento. Ele está conosco para nos ajudar. Ele diz na sua palavra, a palavra de Deus diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Se com o teu coração creres, com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, serás salvo. Palavra de Jesus para os últimos tempos, para nós hoje. Ele diz que nesses tempos incertos, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Eu conheço as minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você conhece Jesus, Ele conhece a sua voz. Qual a sua intimidade espiritual com Jesus? Ele está conosco na jornada dessa vida, nos momentos mais sombrios, nos mares revoltos, quando parece que tudo parece fechar, as portas fecharem e o céu ficar totalmente nublado, acima das tempestades e do nublar sempre é um sol resplandecente. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até ser um dia perfeito, o dia perfeito, a presença de Deus. Jesus está com você na jornada da vida para acompanhar nesses momentos que nós estamos vivendo hoje, momentos ímpares na história humana. Os estudiosos do comportamento humano são unânimes em dizer que 2020, o Natal de 2020 foi o mais triste da história humana. Então nós estamos numa luta muito grande, mas a vitória já está ganha. A vitória já está ganha. Nós precisamos nos alinhar com a pessoa de Jesus, viver os seus ensinamentos, comunhão constantes com Jesus através da sua palavra, vivermos aquilo que Ele tem nos ensinado. Tempos incertos, porém, Jesus, na carta aos Hebreus, ele é apresentado, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É o Kairos versus o Cronos, ele é eternamente, ele está à direita de Deus e sabe fazendo o quê? Intercede por nós. A carta aos Romanos diz que o Espírito de Deus intercede conosco com gemidos inexprimíveis. Os gemidos é humano, o Espírito não geme, quem geme é a ação do Espírito no ser. Então o Senhor está conosco, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus está conosco na jornada da vida. Por mais que Satanás tenha apresentado as suas trampas, Ele está conosco. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, quando se dera a morte de Lázaro, e Jesus levou 4 dias para chegar aonde ele estava, e houve uma comoção muito grande. E a irmã de Lázaro vira para Jesus e disse: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Diante de todo aquele cortejo, simplesmente no versículo 35, que é o versículo menor da Bíblia, diz: Jesus chorou. Lágrimas que enxugam lágrimas. Nesses momentos de dores que nós vivemos, recebemos este bálsamo de Jesus, que nos conforta, que nos ajuda, que nos anima a seguirmos. E eu vou dizer uma coisa, meus irmãos: se nós tivermos que morrer, nós não vou pluralizar. Se eu tiver de morrer, amém por isso, eu vou morrer mesmo. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Se vai ser agora, não sei. Mas não quero furar a fila, não. Vamos aguardar, vamos esperar o tempo, certo? Mas essas certezas espirituais, essa vitória, essa alegria, ela é inegociável, é do povo de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele vai nos consolar nos momentos difíceis, vai nos dar a vitória. Eu desejo que Deus siga abençoando a sua vida. Você que é membro de nossa igreja, Igreja Batista Ebenezer,
Os irmãos queridos aí de Santos, eu sei que há muitas pessoas me ouvindo. Meu carinho a vocês. Como sempre tenho dito, né? Vocês são muito mais do que os meus olhos podem ver. Vocês são especiais para Deus e para mim. Eu quero ofertar a minha vida no altar de Deus para amar as pessoas, ajudar as pessoas, conviver com as pessoas, edificar as pessoas através deste dom que Deus me deu, que é a literatura. Termino esta mensagem com a palavra do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15, verso 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. A vitória é nossa. Ainda que os ventos soprem o contrário, ele disse, Jesus, eu estou convosco na jornada desta vida. Que assim seja, amém e amém. Muito bem, meus irmãos, a mensagem ficou aqui, mas agora eu preparei um negócio especial para vocês. Algo especial para vocês. Eu disse para vocês agora no finalzinho, que Deus, no ocaso da minha existência, me deu o dom de escrever. E sabendo que eu iria pregar hoje, eu tive a inspiração de uma poesia que eu fiz no dia de ontem. Eu quero ter o prazer de oferecer a você. Eu quero dedicar essa poesia a você. Esta primeira poesia é minha. A segunda poesia é de Joia Júnior, que já está com o Senhor. Então, premiando você que ficou até o final de nossa programação, eu quero declamar essa poesia para você, dizendo, assim é a vida. Tiago, capítulo 4, versículo 14, quando ele pergunta, o que é a vossa vida? Sois apenas uma neblina. A vida, por meio do nascimento, nela chegamos, e por meio da morte, dela saímos. A vida é um constante entra e sai. Em dado momento do tempo entra mais do que sai, em outro sai mais do que entra. A vida, ela é entretecida com noite e dia, madrugada e crepúsculo, alegria e tristeza, chegada e despedida, noite e dia, silêncio e música, repouso e movimento, riso e choro, calor e frio, sol e chuva, chegada e partida, vida e morte, nela se complementam. Nesse misto vivemos nós, ora chorando, ora sorrindo, alegria e tristeza compartimos, madrugada, crepúsculo, assim vivemos. Assim como na vida chegamos, dela mesmo saímos. Como diz o sábio Salomão, tudo é vaidade, tudo passa como um sopro, há tempo de ajuntar e há tempo de espalhar aquilo que se ajuntou. O mesmo Deus que dá a vida, Ele mesmo pode tirar. Cabe a nós somente uma coisa, é em Deus confiar. E o apóstolo Tiago levanta a pergunta, que é a vida? E ele mesmo responde, é como a neblina, que cedo aparece e em seguida dissipa. Então eu pergunto do lado de cá, de que vale a vida? E a resposta é certeira, é somente em Deus confiar. Esta é a minha poesia para você. Agora, uma de Joia Júnior.
nesta hora de incerteza, de cansaço e agonia, nesta hora em que de novo a guerra se pronuncia, neste momento em que o povo não tem rumo nem tem guia, ó Jesus, agora e sempre Tu és a nossa alegria. Nesta hora seca e torpe, de vergonha e hipocrisia, quando os homens apodrecem nos banquetes e orgias, nesta hora em que cresce ainda mais a pandemia, isso aqui é meu, nesta hora em que a criança atravessa a noite fria, Tu és nossa esperança, Tu és nossa alegria. Que Deus nos abençoe. Amém. Ó Deus e Pai, obrigado, porque Tu me dás a oportunidade de estar pregando a Tua palavra. Que o Senhor complemente com a Tua graça, com o Teu bálsamo, que a presença de Jesus seja tocante, confortante, abençoadora na vida dos nossos ouvintes. Porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Obrigado, Senhor. Siga dando vida a cada um de nós, para que essa vida possa valer a pena ser vivida na qualidade que Jesus a viveu. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.